E durante a entrevista, Lula disse que, caso seja eleito para um terceiro mandato como presidente da República, seu chefe para o Ministério da Defesa voltará a ser um civil. Desde 2018, com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, a pasta tem comando exclusivo de militares. Ele alega não ser prudente colocar um militar na defesa, porque uma força não pode mandar na outra. Ainda em sua fala ao UOL, o petista fez um aceno às Forças Armadas. Lula disse não acreditar que haja apoio do alto comando militar para uma suposta ruptura institucional e afirmou que eles são mais responsáveis que Bolsonaro. Eu acho que nós temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis do que o Bolsonaro. Eu convivi com os militares e eu posso te dizer que eu não tenho queixa do comportamento das Forças Armadas, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica. Então, a Forças Armadas não cria um caso. Eu tenho certeza que essas bobagens que o Bolsonaro fala não tem o apoio dos militares da ativa. Não tem apoio do alto comando. Embora o presidente da República seja o chefe supremo, ele só pode ser considerado chefe supremo quando ele é sério, quando ele fala coisa com coisa, quando ele respeita a sociedade, respeita as instituições, respeita a democracia, respeita as próprias Forças Armadas. De vez em quando ele fala o meu exército, as minhas Forças Armadas. Não é dele coisa nenhuma. Ele é um cidadão que foi expulso. Ele foi expulso, sabe, do exército por má conduta. Então, como é que a gente pode pensar em golpe? Eu não acredito em golpe. Não acredito que as Forças Armadas aceitem isso. Não acredito que a sociedade brasileira permita. Não acredito. Sinceramente, esse cidadão, se ele começar a brincar com a democracia, ele vai pagar um preço muito caro. Ainda sobre os titulares das pastas, Lula declarou que seus ministros, incluindo o da Fazenda, terão perfil político. Segundo ele, o chefe da pasta precisa ter cabeça política e sua equipe é quem precisa ser técnica. Lula ainda ironizou o presidente Jair Bolsonaro e disse que se quisesse um técnico para resolver todos os problemas, iria à USP, pegaria todos os técnicos e colocaria no governo. Augusto. Bom, o Lula não tem nenhum compromisso com a coerência. Ele iria à USP, ele nem sabe onde fica. Ele não sabe onde fica qualquer escola do Brasil, pois ele já disse em entrevista que ele tinha preguiça de estudar, tá? E depois disse que leitura é pior que exercício em esteira. Então não fala nisso. Ele disse que está tudo bem, não vê problemas com os militares, não disse? Está tudo em ordem, funcionando, então por que mudar? Está tudo funcionando com o ministro da Defesa militar, por que mudar? Aí ele diz, não quer que uma força mande na outra. Os militares se entendem e eles cuidam das carências de cada uma das armas. Eles sabem muito mais do que qualquer civil. Ele colocou como ministro da Defesa, se eu não me engano, Aldo Rebelo, que teve de começar a examinar desde o começo o que era aquilo. Então eles não sabem como funcionam as Forças Armadas. Se as Forças Armadas não causam problemas, como diz o Lula, repito, deixa funcionando como a coisa está. Agora, ele próprio reconheceu que o Supremo, então, está tratando mal as Forças Armadas. Se elas não causam problema, por que tanto medo do golpe militar? Aí ele diz que o Bolsonaro foi expulso do Exército, não foi bem assim. Agora ele foi preso. Ele foi condenado. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Não tem vergonha nenhuma disso. Mas se fosse expulso do Exército, ele se expulsou da profissão de torneiro mecânico para não trabalhar. Então o Lula tem tanta autoridade aí para falar sobre esses assuntos como eu tenho para discorrer sobre física quântica. Nenhuma. Você, Ana, temos 2 minutos e meio. Pois é, o Lula, na verdade, o que ele quer é o que nós estamos dizendo aqui já há um tempo, é uma agenda de retrocesso, né? O Brasil andando, dando passos largos para trás, principalmente porque se Lula for eleito, ele indica mais 2 ministros para esse já ativista Supremo Tribunal Federal em 2023. Ele diz que ele não quer, que ele quer um civil no Ministério da Defesa,
Mas até aí a gente não pode fingir surpresa. Ele disse que ele quer o MST como um braço do governo dele, ajudando a administrar o Brasil. Estava dando uma olhada aqui no chat e as pessoas estão chocadas com as imagens que eu recomendei procurarem aí nas ferramentas de busca. Aquilo ali é o MST, essa barbárie, né? Ele disse também que recriará ministérios. Eu sei muito bem o que foi o Ministério do Esporte na era petista, tanto com Lula quanto Dilma, né? Nós tínhamos um comunista na pasta aí, como gerenciando milhões, se não bilhões de reais para o esporte no Ministério do Esporte, o senhor Orlando Silva, esse hoje que é um relator de um projeto que quer calar a sociedade, que quer calar jornalistas independentes, quer calar a imprensa. Esse senhor Orlando Silva já foi ministro do esporte. Quando Orlando Silva teve alguma ligação com o esporte? Nenhuma, nunca teve e nunca vai ter. E, no entanto, o ministério era usado, Deus sabe como, talvez nunca saberemos, assim como nunca saberemos as reais cifras da Lava Jato, acho que nós, ex-atletas, nunca saberemos o quanto de dinheiro foi realmente desviado daquele ministério para esses tentáculos e esses esquemas aí de corrupção da era petista que nós sabemos muito bem. E é uma agenda de retrocesso, quer revogar reformas, né? Recentemente ele disse teto dos gastos, para quê? Para que isso? Para que teto dos gastos? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque antigamente eles falavam nas entrelinhas, né? O Lula falava nas entrelinhas, as coisas eram, né? Namorava aqui, fazia um aceno para o mercado financeiro, a coisa muito bonitinha, um terninho Armani, um perfume, e hoje está tudo preto no branco, sendo dito da maneira mais clara possível o que ele espera para o Brasil em 2023 e para os próximos anos, e o cenário que eles querem para o Brasil não é bonito. Você, Fiuza, 2 minutos. Bom, ruptura institucional, né? O Lula fala em ruptura institucional, cheiro de golpe. Tá bom, tem muita gente que acha que tem cheiro de golpe no ar. Então vamos ver de onde vem esse cheiro de golpe. Quem é que atuou de forma ostensiva para impedir o aprimoramento da segurança eleitoral? Quem é que saiu do seu poder e das suas atribuições para ir ao parlamento, inverter a posição de uma comissão que queria que a eleição fosse auditável? Quem é que está fazendo isso? A quem interessa barrar o aprimoramento da segurança eleitoral? A gente está falando de cheiro de golpe. Foi o Lula que falou. Então, se tem cheiro de golpe, vamos tentar ver se tem e da onde ele vem. Quem é que foi que não levou a termo as investigações sobre a violação do sistema eleitoral nas eleições de 2018? Foi invadido o sistema. Não temos como investigar porque os logs foram apagados. Quem é responsável por isso? Bom, nada disso que eu falei agora parece ter vindo do Palácio do Planalto, né? O bom entendedor sabe que não. Quem é que tem, diante de manifestações pacíficas, de verde e amarelo, de pessoas pedindo liberdade pelo Brasil inteiro, classificado isso como atos antidemocráticos? Quem é que tem enunciado a censura na eleição que vai acontecer? Já estão os sinais aí e vai acontecer. Quais são, então, os ingredientes, né, que indicam cheiro de golpe? De onde eles vêm? Isto é o que está colocado e, evidentemente, que a sociedade brasileira está preocupadíssima com a possibilidade de uma ruptura institucional. E não é uma armação do Palácio do Planalto com as Forças Armadas. A partir de agora, como toda quarta-feira, já está com a gente aqui Alexandre Garcia. Bem-vindo, Alexandre. Estávamos falando aqui sobre essas declarações de Lula hoje, numa entrevista que foi concedida ao UOL. Ele fala na possibilidade de, se eleito para um terceiro governo, colocar no Ministério da Defesa um civil. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana, Augusto, Fiuza. Olha, gente,
Eu estava vendo as imagens, eu vi cadeira vazia, né? Hoje eu estava lá no Conselho Federal de Medicina, que recebeu o presidente Bolsonaro, não tinha cadeira vazia e os corredores estavam cheios, né? E o Conselho Federal de Medicina, que representa mais de 500 mil de médicos brasileiros, estava gritando mito, mito, mito em pé, né? Bom, mas vamos ao que falou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e essa narrativa. Quando vocês falam assim de perigo à democracia e tal, quando eles falam, eu lembro de Goebbels, eu lembro de Lenin, né? Cria-se uma narrativa para que ela vire verdade e depois funciona em vista disso, né? De uma nova verdade, um factoide, como diria o César Maia. E é o que a gente está vendo aí, né? Um ministro civil, tudo bem. Olha, o ministro civil, eu acho que teve um ministro civil que até hoje se dá muito bem com os militares, né? Mas eu acho que foi o único. É muito melhor que seja um ministro que entenda de defesa. O sujeito trata de defesa do país na Academia Militar das Agulhas Negras, na ESAO, na ESEMI e na Escola Superior de Guerra. Ele fica pronto para defender o país, para saber como é que se interrompe, por exemplo, a riqueza da Amazônia bloqueando a foz do Rio Amazonas, né? Então são coisas assim. Um civil chega lá, ele está meio perdido, né? A menos que seja um civil que já seja um estudioso do assunto. Mas vai botar um ministério de políticos, né? Nós temos agora um ministério de técnicos, né? Em que partido não manda no ministério? O ministro é um auxiliar do presidente da República, né? Ele não é um representante do seu partido político para fazer no ministério aquilo que interessa ao partido político e não ao povo brasileiro. Nós vimos isso acontecer. Quero repetir, aumentar o número de ministérios. Hoje eu estava dizendo lá no Conselho Federal de Medicina, eu disse, olha, eu tenho estavam se queixando da burocracia, eu disse, olha, eu tenho uma definição de burocracia. É quando tem gente desocupada, encontra-se uma forma de ocupar essa gente. Aí inventa-se a burocracia. Botar mais ministério não vai resolver coisa nenhuma, né? Então, é a volta, uma tentativa de volta ao passado, defendendo políticas que não deram certo. É uma ideologia que a exigência dessa ideologia é que haja uma ditadura, um governo forte, restringindo liberdades de pessoa física e de pessoa jurídica, né? Só que não dá certo, não está dando certo na Argentina, não deu certo na Venezuela, não deu certo em Cuba. A União Soviética tentou por décadas e não conseguiu. Não dá certo, né? Porque tolhe a liberdade. Não é o Estado comandando a nação, é o Estado a serviço da nação. E nação somos nós brasileiros. Nós somos a origem do poder. O Estado tem que nos servir e nos garantir liberdade. Não o que está acontecendo hoje com os direitos e garantias fundamentais da cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição, que não está sendo respeitada.